Estamos de volta com o Direto do Plenário e vamos voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária deste dia 4 de setembro de 2008. Da sessão de ontem, o mandado de segurança 26.210 do Distrito Federal, relator ministro Ricardo Lewandowski, petrante Tânia Costa Tribe, impetrado Tribunal de Contas da União. A sustentação oral. MS. O relator está com a palavra. Senhor presidente, há sustentação oral? Sim. Pois não. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por Tânia Costa Tribe contra decisão do Tribunal de Contas da União, consubstanciada no acórdão número tal, por meio do qual foi condenada ao pagamento da importância de R$ 167.021,15, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 18 de nove de 2001, a título de devolução de valores em decorrência do descumprimento da obrigação de retornar ao país após o término da concessão da Bolsa de Estudos no exterior. Informa a impetrante ter obtido bolsa integral junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, para obter o doutorado na University of Essex, na Inglaterra, tendo preenchido, na ocasião, formulário de solicitação de bolsa no exterior, em que constava em letras miúdas e na parte final do documento, declaração de ciência das normas e procedimentos aplicáveis. Alega não ter tomado conhecimento à época da obrigação de retorno ao país, tampouco do teor das resoluções vigentes naquele momento. Assevera que, após cerca de 7 anos da conclusão e entrega de sua tese de doutorado, o CNPq, por carta assinada pelo Coordenador-Geral de Fomento, exigiu um exemplar da tese e do respectivo diploma. Em seguida, foi-lhe comunicada a abertura de processo administrativo para obter a cobrança de valores pagos pelo Conselho no decorrer da vigência da Bolsa de Estudos. Declara ter apresentado defesa administrativa perante o CNPq, que não foi acolhida, bem como impugnação perante o Tribunal de Contas da União em tomada de contas especial, que culminou com a decisão ora atacada. Sustenta a ocorrência de prescrição nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910, de 32, que estabelece o prazo de 5 anos para a cobrança de dívida por parte dos entes públicos, considerando que o CNPq deveria ter iniciado a cobrança desses valores tão logo o prazo de vigência da Bolsa tivesse encerrado, o que ocorreu em agosto de 1992. No mérito, argumenta que a declaração por ela assinada de que estava ciente das normas e procedimentos apresentados, constante do formulário de solicitação de bolsa no exterior, configura a hipótese de cláusula abusiva de contrato de adesão, sendo por isso manifestamente nula. Alega mais que a decisão do TCU agride a segurança jurídica e que a obrigação a ela imposta foi aplicada ao arrepio dos princípios da boa-fé e da moralidade administrativa. Nestes termos, pede a concessão da ordem, em especial tendo em conta a ocorrência da prescrição da cobrança dos valores exigidos por meio do acórdão número tal do Tribunal de Contas da União. Alternativamente, requer que se reconheça a inexistência de relação jurídica entre as partes que tenha por objeto exigir o retorno da impetrante ao país, por força do contrato de concessão de bolsa de estudos celebrado com o CNPq, bem como a devolução dos valores por ela recebidos. Pleiteia, por fim, seja a autoridade impetrada condenada à abstenção da prática de qualquer ato tendente a fazer cumprir os comandos contidos no referido acórdão. Folhas tais. Eu indeferi o pedido de liminar, oportunidade em que destaquei o seguinte trecho do voto do ministro relator do TCU. Este é mais um dos casos, entre aspas, em que o governo federal, investindo recursos no desenvolvimento da qualificação profissional de seus cidadãos, vê frustrada a consequência esperada, qual seja a disseminação desse conhecimento em solo pátrio. Ainda que possam existir motivos de ordem pessoal a justificar a permanência destes nacionais em terras estrangeiras,
após fim da fase de qualificação profissional, não há como deixar de constatar que o objetivo pretendido com a ação governamental deixou de ser atendido, o interesse nacional na qualificação dos quadros profissionais pátrios, fecha aspas. Requisitei as informações que vieram aos autos. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem às folhas tais, e este é o relatório, senhor presidente. Para a sustentação oral pela impetrante, o doutor Maurício Zocum. Eminente relator, senhores ministros, senhoras ministras, mais uma vez se traz aqui, nesta corte, um problema ligado à educação. Eu procurarei sustentar aqui que creio que o Tribunal de Contas, nesse caso, atuou mais pela emoção do que pela razão. E fazendo um pequeno acréscimo no relatório, ministro Lewandowski, no sentido de que eu também sustento a quebra do princípio da legalidade, que é uma matéria de mérito que eu procurarei aqui demonstrar. Senhores, em 1987, portanto, na vigência da Constituição anterior, de 67 e 69, a impetrante postulou, junto ao CNPq, a concessão de bolsa para cursar, de fato, doutorado na Universidade de Essex. Ainda no regime anterior, em fevereiro de 88, em janeiro de 88, a bolsa foi concedida e, a partir de fevereiro de 88, a impetrante começou a receber o auxílio a que havia postulado perante o CNPq. Isso está bem demonstrado nos documentos de folha, me parece, o documento de número 15, juntado aos autos. Muito bem. A legislação não, os atos normativos infralegais vigentes à época, mormente uma resolução normativa de 1981 e 1987, estabeleciam que o prazo de vigência da bolsa seria de 4 anos, prorrogados, no caso de defesa de tese, por mais 6 meses. Portanto, 4 anos e 6 meses. Em 88, começou o CNPq a efetuar o pagamento desta bolsa. Porém, o pagamento dessa bolsa se encerrou já na Constituição atual em 1992, agosto de 92. Portanto, 4 anos e 6 meses após a concessão da bolsa, justamente porque a impetrante consumiu todo o período estabelecido na resolução normativa do CNPq para, digamos, a feitura dos créditos e outros 6 meses para, de fato, a defesa. Porém, é que a impetrante não conseguiu defender neste prazo. Ou seja, em 1992, que seria o término final da concessão da bolsa, ela não havia defendido a tese. Só o fez em 1994. Aliás, eu fiz questão de juntar isso aos autos, ministro Lewandowski, o documento de número 5. Eu não tenho aqui a folha exatamente dos autos. Está aqui o diploma concedido pela University of Essex à impetrante. Portanto, em 1994, passado o prazo da bolsa, é que, de fato, ela colou grau, e logo em seguida, documento de folha, documento número 6, também juntado aos autos, ela encaminhou ao CNPq, ainda que extemporaneamente, porque o prazo da bolsa já havia sido ultrapassado, encaminhou a ela o comprovante, ao CNPq, o comprovante de que havia concluído, portanto, o doutorado, tal como havia postulado perante o CNPq, ainda que extemporaneamente. O CNPq, DOC número 7, juntado aos autos, Excelência, alega que não recebeu isso. Apesar de a impetrante ter concluído, de fato, o doutorado, como comprova o documento do diploma juntado aos e encaminhado ao CNPq, o CNPq disse que não recebeu esse documento, razão pela qual, aí sim, no dia 13 de junho de 2001, portanto, o final da bolsa foi em 92, ela apresentou em 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 7 anos. 7 anos depois da entrega ou da defesa de tese, porque se nós computarmos o término da bolsa, acresce-se mais 2 anos, 17, 8, 9. Depois de 9 anos do término da bolsa, então o CNPq, o documento número 9, diz, olha, você defendeu extemporaneamente, aliás, você tinha que retornar para o Brasil, e não fez. Portanto, está aqui o valor a ser restituído. Esse é o fato. Há uma matéria preliminar, Excelência, que é a questão da prescrição. Artigo 1º do Decreto 20.910. Há 2 questões de mérito, propriamente, que eu abordarei mais adiante.
O artigo 1º do decreto 20.910, Vossas Excelências evidentemente sabem disso, prescreve que o prazo para a cobrança de qualquer valor devido em face do Estado prescreve em 5 anos contados do ato ou fato de que se originem. Vale dizer, isso aqui é o fato, o jurídico, o suporte fático, aqui a luz de Pontes Miranda, que faz nascer o direito para que a Fazenda cobre e já fixa o prazo. Agora a pergunta é, que se faz aqui, senhores, é o seguinte, qual é o suporte fático do direito à cobrança dessas quantias? Senhores, eu tomo licença novamente aqui, ministro Lewandowski, para mencionar um documento juntado aos autos, que é a resolução normativa, que eu vou abordar mais adiante, que teoricamente disciplina a matéria. Isso foi juntado no documento número 12 nos autos, ministro Lewandowski. O item 5.7, eu faço aqui questão de ler para os senhores ministros, diz, após o encerramento da Bolsa, o bolsista é obrigado a retornar ao país, sob pena de ressarcimento integral dos gastos decorrentes. Quando é que se deu o encerramento da Bolsa? 4 anos, mais 6 meses para, portanto, defesa da tese. Portanto, em agosto de 1992, quando se deu o encerramento do prazo da Bolsa, a Impetran deveria ter retornado ao país. Bom, mas como é que se sabe que é exatamente esta data? Basta ver, ministro Lewandowski, justamente o demonstrativo de débito juntado pelo CNPq, que demonstra que os valores foram pagos de janeiro de 88 a agosto de 92. Portanto, em agosto de 92, surgiu o suporte fático para o CNPq cobrar a quantia da impetrante. Cobrou? Não cobrou. Quando que resolveu cobrar? Provavelmente não se sabe a razão que teria levado à inércia contumaz do CNPq. Mas não se coloca aqui em questão esse tema. Fato é, excelências, que apenas em 2001, e eu fiz questão novamente de juntar isso aos autos, documento número 9, apenas em 2001 é que se realizou essa cobrança. Apenas uma carta, porque a cobrança mesmo é em momento posterior, mas basta saber que em 2001 é que se aperfeiçoou essa cobrança. Faz uma conta aritmética simples, 98. Se encerrou, perdão, 92. Agosto de 92, agosto de 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 e 2001. 9 anos. Me parece que, nesse primeiro plano, nós já encerraríamos o problema. Já estaria consumada a figura da prescrição. É claro que alguém poderia sustentar a aplicação, nesse caso, do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição da República. A despeito do contrato ter sido celebrado na vigência da Constituição pretérita, poder-se-ia sustentar isso. O artigo 37, parágrafo 5º, teoricamente, ele autoriza e prescreve que eventuais lesões praticadas contra o poder público, o servidor ou não, são imprescritíveis. Mas, senhores, aqui o parágrafo 5º faz referência ao parágrafo 4 por ato de improbidade. Portanto, não haveria que se falar que qualquer lesão ao erário seria imprescritível, senão qualquer lesão ao erário, inclusive aquela decorrente da falta de pagamento de tributo, também seria imprescritível. Portanto, aqui o parágrafo 5º, excelências, ele tipifica do gênero uma espécie de lesão, a lesão decorrente de ato de improbidade, para qualificá-la como essa sim imprescritível, o que não é a hipótese dos autos. Portanto, aplica-se, no caso concreto, excelências, a regra geral, a do decreto 20.910. Portanto, sob essa ótica, me parece que já teria ocorrido a prescrição da pretensão do CNPq à cobrança dos valores. Porque já sabia em 92, quando deixou de pagar a Bolsa, que, portanto, a impetrante não havia concluído a contento o curso de doutorado. Mas esse argumento poderia se ultrapassar por ele, ingressar propriamente no mérito. E no mérito, eu insisto, me parece que a razão superaria a paixão nesse caso. Porque, evidentemente, surge a mente todo mundo, poxa, o camarada foi lá fora, cursou e não voltou. Isso é natural que desperte no espírito das pessoas um sentimento egoísta. Como não voltou? E aí eu venho a esse ponto. Não voltou porque a administração pública, ministro, ela tinha o dever de informar ao particular quais eram as limitações que o particular tinha ao celebrar essa bolsa. Mas eu chegarei a esse ponto com vagar no tempo que me resta.
Senhores, a Bolsa foi celebrada na vigência da Constituição de 67 e 69. Vamos ao regime da Constituição de 67 e 69. Não tem a Constituição de 67, fiz questão aqui de anotar. O artigo 176 da Constituição da República, vigente à época, estabelecia que a educação era dever do Estado nos seus diferentes graus e níveis. O parágrafo 1º e parágrafo 3º da Constituição vigente à época estabeleciam 3 níveis: ensino médio, primário e superior. Mas aqui vem, teoricamente, o cerne do ponto. O artigo 176, parágrafo 3º, inciso 4. Senhores, notem. O poder público substituirá gradativamente o regime de gratuidade no ensino médio e superior pelo sistema de concessão de bolsas de estudo, que é o caso. Mas agora, olha que interessante a parte final. Mediante restituição que a lei regulará. Que a lei regulará a sistemática restituição. Muito bem. Se a restituição se dará com a volta daquele camarada que cursou a bolsa exterior para cá, a lei deve regular. Se, pelo contrário, será com a entrega de tese, a lei regulará. Porque, senhores, nós podemos ter uma opção aqui. Qual é o interesse público? O interesse público, nesse caso, será de múltiplas ordens. Pode ser com o retorno do país, com a entrega sistemática de trabalhos de ordem doutrinária. Não cumpre a nós decidirmos. Cumpre a lei. Nós podemos ter o nosso entendimento de qual seria a melhor alternativa, mas a lei é que fará essa última opção. Mas a pergunta é, a lei fez opção? Nesse caso, não fez, senhores. E, curiosamente, digamos que a Constituição pretérita era mais didática em relação a esse aspecto do que a nossa atual. O artigo 6º da Constituição pretérita previa o seguinte no seu parágrafo único: salvo exceções previstas nessa Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Quem for investido na função, a função pública, a função estatal, de um deles, não poderá delegar a outro. Não poderá exercer a de outro. Muito bem, senhores. Se o artigo 176, vigente à época, estabelecia que a forma de restituição da Bolsa daria nos termos da lei, e o artigo 6º previa que só a lei poderia fixar isso, a pergunta é, a lei fixou? A resposta é não, não foi a lei que fixou. Eu fiz questão de juntar novamente aos autos para que ficasse demonstrado o que eu pretendo sustentar com isso. Quem fixou isso, senhores ministros, foi uma resolução normativa. Lei? Curiosamente, eu tive a curiosidade de perfilar o artigo 46 da Constituição pretérita, que estabelece o rol de atos legislativos, aquele lei formal, submetida a regular processo legislativo. Não encontro lá, curiosamente, uma figura de resolução executiva. Não está. Isso é um ato normativo infralegal. Me parece que, nesse caso, teria havido uma burla ao princípio da separação, porque esta resolução normativa, sim, e aí é que vem o gargalo a que foi submetido esse tribunal, a questão que foi submetida a esse tribunal. A resolução executiva de 81 prevê no item 2.6, o senhor ministro Lewandowski foi juntado o documento número 11 dos autos, no caso de bolsa exterior, é dever do bolsista regressar ao país findo o prazo correspondente. Lei fixa isso? A resposta é não. Então, aqui nós temos um problema. Na Constituição pretérita não há a fixação de lei do dever de retornar. Portanto, e como a Bolsa foi celebrada na Constituição anterior, portanto, esse era o regime jurídico aplicável. Poder-se-ia, eventualmente, imaginar como, na realidade, a Bolsa prosseguiu adiante na vigência da Constituição de 88, que haveria uma mutabilidade. Né? Até outubro de 88 aplica-se a Constituição de 67, a partir de outubro de 88 aplica-se a Constituição de 88. Me parece que essa não seria a melhor solução, mas apenas para fins argumentativos é que eu levanto o tema. E aqui eu trago à baila, inclusive, o mandado de segurança número 24.519, de relatoria do ministro Eros Grau. Naquela ocasião, voltava-se à questão dessas resoluções normativas. E o ministro Eros Grau, à época, sustentou, obter dictum, o seguinte: artigo 207 daria o que Otto Maier chama da figura de sujeição especial, portanto, a prerrogativa para a inovação da ordem jurídica de modo inaugural sem a necessidade da existência de lei formal. Porque o artigo 207
prescreve que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial. Se gosta de autonomia, então aí, figura de sujeição especial, não haveria necessidade de edição de lei formal para tanto. Só que, no caso, esse precedente não é aplicável à hipótese. Porque é o CNPq. O CNPq não é universidade. Universidade, senhores, no sentido semântico utilizado pela própria Constituição, artigo 29 do ADCT e artigo 60 do ADCT, tem um sentido delimitado. Universidade como estabelecimento de ensino. CNPq não é estabelecimento de ensino. Portanto, aqui, novamente, se aplicaria o princípio da legalidade. E que, portanto, invariavelmente, seria ilegal. E, terminando, peço a vênia para prosseguir um pouco mais adiante na sustentação, a questão da moralidade, a questão da presunção da boa-fé. Senhores, Mas Vossa Senhoria fica divertido que tem 1 minuto para... 1 minuto. Infelizmente. Perfeito, 1 minuto me é suficiente. O contrato celebrado, senhores, no documento número 3, estabelece de forma integral quais são os requisitos que a bolsista tinha para o gozo desse benefício. E o manual entregue a ela, em nenhum momento estabelece o dever dela retornar ao país. Aliás, em letras miúdas, ao final, e eu insisto isso, inclusive, na petição, é colocado que ela terá conhecimento de todas as obrigações prescritas em resolução. Senhores, uma obrigação dessa magnitude seria dever dela, CNPq, seria dever dele, do CNPq, informar. Porque, inclusive, a impetente poderia optar se ela celebraria ou fincaria essa bolsa com o CNPq ou com uma outra instituição que não a obrigasse a retornar ao país. Enquanto num tratamento com particular, aqui eu já dou por encerrada a minha fala, os particulares se encontram numa situação de hombridade, de igualdade entre eles, e, portanto, existe a livre disponibilidade dos interesses das partes. Quando se trata de uma relação com o Estado, ele não só deve ser honesto, deve parecer honesto. Vale dizer, o Estado não só deveria indicar a existência das resoluções, mas fala, olha, a sua obrigação é esta. Porque aí ela teria opção de, diante de uma situação tão gravosa, optar ou não por celebrar a bolsa com o CNPq. A partir do momento que isso é furtado, ela não tomou conhecimento. Com isso, e terminando, eu peço que seja concedida a ordem para, ou pela prescrição, ou pelo princípio da boa-fé que há que presidir as relações entre Estado e particular, seja concedida definitivamente a ordem. Senhores ministros, senhoras ministras, muito obrigado. A palavra, senhor Procurador-Geral. Ministros, o Ministério Público já fez manifestação escrita, que é do conhecimento do ministro relator, mas só fazer 2 observações. Esse sistema de bolsas no exterior é um sistema absolutamente conhecido por todos aqueles que têm interesse em utilizar-se. Absolutamente conhecido. Aliás, a requerente declarou expressamente sobre as penas da lei, sobre as responsabilidades próprias, de que estava ciente de todas as normas e procedimentos. Não se trata de doação, não se trata de desviar dinheiro público em proveito de uma única pessoa para se estabelecer no exterior. Aqui não se trata de boa-fé. Não é possível que uma pessoa, um bolsista universitário, não tenha conhecimento dessa regra elementar, de que ali não se trata de financiamento a fundo perdido. É financiamento, é entrega de dinheiro para ter um retorno em educação para o país. E o caso é concreto, estabelece exatamente essa circunstância, de que a requerente tinha pleno conhecimento, porque isso não existe uma única hipótese no sistema de bolsas em que não haja essa obrigação, como há também nos casos em que o servidor é servidor público e ele deve retornar à repartição e permanecer por igual período. E nós já tivemos mandados de segurança nesse sentido aqui. Por isso, eu reitero a manifestação do mandado de segurança e creio que o caso não há nenhuma hipótese de boa-fé a ser preservada. Palavra, ministro relator. Senhor presidente, cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral, como também cumprimento o eminente Procurador-Geral da República pela oração que preferiu. Presidente, em que pese a veemência do nobre causídico, eu não vislumbro a ocorrência de direito líquido e certo da impetrante apto a autorizar a concessão da segurança.
Eu digo o seguinte, que este tribunal já se manifestou em acórdão de lavra do eminente ministro Eros Grau, no MS 24519, entre aspas, o seguinte: o beneficiário de bolsa de estudos no exterior, às expensas do poder público, não pode alegar o desconhecimento de obrigação prevista em ato normativo do órgão provedor. Fecho aspas. E destaco mais, a propósito, o seguinte trecho do voto do ministro Eros Grau, entre aspas: o CNPq tem por missão institucional fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional mediante a promoção de diversos incentivos à atividade acadêmica. O custeio de bolsas de estudo no exterior é justificável na medida em que ao país sejam acrescidos os frutos resultantes do aprimoramento técnico-científico dos nacionais beneficiados. Daí porque não se admite que o beneficiário de recursos públicos para o custeio de seus estudos no exterior lá fixe residência, buscando colocação no mercado de trabalho, sem compensar a sociedade brasileira que financiou a sua formação. Isso é que diz o ministro Eros Grau. Ora, no momento em que a impetrante solicitou bolsa de estudos para o exterior, preenchendo o formulário com essa finalidade, que tem natureza contratual, assumiu o compromisso de cumprir com os deveres a ela atribuídos em razão dessa concessão. E, dentre as obrigações constantes das normas vigentes à época, encontrava-se o dever de retornar ao Brasil quando ela findasse o curso de doutorado, sob pena de ressarcimento dos recursos públicos que recebeu para tal finalidade, nos termos do item 3 da Resolução 114/91 e do item 5.7 da Resolução Normativa 5/87, transcritos pela impetrante em sua inicial. E não me parece exigível, agora respondendo ao eminente advogado que sustentou da tribuna, lei formal para estabelecer as condições mediante as quais o CNPq repassaria os recursos para essa finalidade. Ademais, conforme consta dos autos, em documento juntado pela própria impetrante, ciente da aprovação de sua solicitação, ela requereu todos os benefícios concedidos pelo CNPq, inclusive a sua passagem de volta, friso, isto grifo, as folhas 25. No que tange a alegada ocorrência de prescrição, incide na espécie o artigo 37, parágrafo 5 da Constituição de 88, até porque o inadimplemento, o descumprimento do contrato se deu já sob a égide dessa Constituição, que diz o seguinte, parágrafo 5 do artigo 37, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, e grifo, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Considerando ser a tomada de contas especial um processo administrativo que visa a identificar responsáveis por danos causados ao erário e determinar o ressarcimento do prejuízo apurado, entendo aplicável ao caso sob exame a parte final do referido dispositivo constitucional. Nesse sentido, é a lição do eminente professor José Afonso da Silva, que transcrevo, entre aspas, a prescritibilidade como forma de perda da exigibilidade de direito pela inércia de seu titular é um princípio geral de direito. Não será, pois, de estranhar que ocorram prescrições administrativas sob vários aspectos, quer quanto às pretensões de interessados em face da administração, quer quanto às destas em face de administrados. Assim é, especialmente, em relação aos ilícitos administrativos. Se a administração não toma providência à sua apuração e à responsabilização do agente, a sua inércia gera a perda do seu ius persequendi. É o princípio que consta do artigo 37, parágrafo 5º, que dispõe, aquilo que eu já li, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Vê-se, porém, continua o professor Zé Afonso da Silva, que há uma ressalva ao princípio, nem tudo prescreverá, apenas a apuração e punição do ilícito, não, porém, o direito da administração ao ressarcimento, à indenização do prejuízo causado ao erário. É uma ressalva constitucional e, pois, inafastável, mas, por certo, ressalva o eminente professor, distoante dos princípios jurídicos, que não socorrem quem fique inerte, dormientibus non soccurri Deus. Fecho aspas. Ademais,
não se justifica a interpretação restritiva pretendida pela impetrante, segundo a qual apenas os agentes públicos estariam abarcados pela citada norma constitucional, uma vez que, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, tal entendimento importaria em injustificável quebra do princípio da isonomia. Com efeito, não fosse a taxatividade do dispositivo em questão, o ressarcimento de prejuízo ao erário, a salvo da prescrição, somente ocorreria na hipótese de ser o responsável o agente público, liberando da obrigação os demais cidadãos. Tal conclusão, a evidência, sobre mostrar-se iníqua, certamente não foi desejada pelo legislador constituinte. Então, senhor presidente, eminentes pares, pelo meu voto, denego a segurança. Ministro relator, denega a segurança. Ministro Direito. Ministro Eros Grau. Eu também, senhor presidente, o ministro Lewandowski teve a generosidade de citar esse mandado de segurança 26/210. Eu, por coincidência, há muitos anos, presidi a área de direito do CNPq e da CAPES. E me lembro bem de bolsistas que foram e voltaram para engrandecer a universidade e o Poder Judiciário. Eu diria, apenas para completar o meu raciocínio, que a boa-fé não pode se prestar a justificar o enriquecimento sem causa de quem quer que seja. Eu acompanho o relator. Ministro Joaquim Barbosa. De acordo com o relator. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu faço de logo um elogio ao doutor Maurício Zolkun, que fez uma defesa vibrante, bem fundamentada, bem exposta. Agora, tendo a acompanhar o eminente relator no seu brilhante voto, porque entendo que, primeiro, a relação jurídica em causa atravessou as duas Constituições. Começou com uma, mas o fato é que o desembolso de boa parte dos recursos em prol da impetrante, então bolsista, se fez já no curso da atual Constituição. Depois, me parece que esse tipo de relação jurídica, de financiamento ou concessão de bolsa de estudos no exterior, incorpora um elemento lógico, mais do que de pertinência, de verdadeira inerência, que é o retorno ao país, para aqui aplicar os conhecimentos obtidos lá fora e obtidos por efeito de investimento público. O poder público investiu na candidata, na bolsista, ora impetrante. Com que propósito? Né? Para se valer, para tirar proveito do conhecimento que ela obteria no exterior por efeito desse financiamento público. Vale dizer, o retorno ao país mantém com esse tipo de relação jurídica mais do que um vínculo lógico de pertinência, um vínculo de inerência. Quer dizer, é da natureza da relação jurídica a exigência do retorno ao país após o financiamento. Eu teria apenas uma dúvida, ministro Lewandowski, à face da nossa súmula número 3, cujo teor é o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, etc., etc. Não, essa matéria não foi ventilada, mas Não o foi processo de ventilada, tomada né? de contas Causa de especial pedido. tem um Não, sim, rito é causa de próprio que pedido. prevê... Não faz parte da causa faz de pedido. parte, não faz parte. Não, e Não integra o processo rol de tomada de contas dos e fundamentos. seja, exatamente. Bem, então, afastado esse aspecto da nossa súmula número 3, eu acompanho o eminente relator. Ministro Inglês. Com o relator, presidente. Ministro. Presidente, em primeiro lugar, eu observo que a apuração do débito resultou de uma tomada de contas. E a tomada de contas se faz relativamente ao órgão, aos administradores do órgão. Em segundo lugar,
não compreendo a parte final do parágrafo 5º do artigo 37, como a encerrar a imprescritibilidade das ações considerada dívida passiva da União. Não. A ressalva remete à legislação existente e recepcionada pela Carta de 1988. A ressalva remete à disposição segundo a qual prescrevem as ações a partir do nascimento dessas ações em 5 anos, quando se trata de, repito, dívida passiva da Fazenda. E isso homenageia a segurança jurídica, a almejada segurança jurídica, a cicatrização de situações pela passagem do tempo. Então, o que eu verifico? Verifico que, se a própria beneficiária da Bolsa claudicou, não retornando ao Brasil, como se comprometera, os dirigentes do CNPq é que teriam inobservado a cláusula alusiva à Bolsa, deixando de promover a cobrança do ressarcimento, o reembolso das despesas efetuadas. Indaga se é possível, passados os 5 anos, eleger-se a beneficiária da Bolsa como a responsável pelas contas, e houve tomada de contas pelo Tribunal de Contas da União, a ponto de se ressuscitar no tocante a ela, não me refiro aqui aos administradores, presente a tomada de contas, no tocante a ela, um débito alusivo a essa mesma Bolsa? Não. Eu penso, presidente, que, no caso, houve a prescrição de uma possível ação e os pronunciamentos do Tribunal de Contas da União reconhecendo o débito têm força de título executivo extrajudicial, de uma possível ação contra a beneficiária da Bolsa pela passagem do tempo, pela passagem dos 5 anos. Não adentro, portanto, a questão referente à possível responsabilidade dos dirigentes do CNPq no que silenciaram, sabendo do término, e presumo que normalmente ocorre, do curso, da pós-graduação, da apresentação do prazo para apresentação de tese, diante da ausência de retorno da bolsista ao Brasil, silenciaram e deixaram de acionar a Advocacia Geral da União para o ingresso de ação visando cobrar. E a ação surgiu naquele momento em que, conforme está na própria cláusula, em que, encerrado o curso com a apresentação de tese, ela não retornou. Não sei se posteriormente retornou, se deixou mesmo no liame, não retornou ao Brasil. O tem endereço na Inglaterra. Eu acompanharia, Vossa Excelência, se o parágrafo 5º do artigo 37, ao cuidar de imprescritibilidade, vamos chamar assim, não fosse além da figura do agente administrativo. Porque o parágrafo 5º diz ilícito praticado por qualquer agente, servidor ou não, ilícitos que causem prejuízo ao erário. Então, diante dessa regra... Não, mas a minha premissa é outra. Eu não coloco na mesma vala a situação patrimonial alusiva ao ressarcimento, a mesma vala de outras situações em que a Constituição Constituinte de 1988 foi explícito quanto à ausência de prescrição. Foi explícito. Aqui não. Eu não posso conceber que simplesmente
haja o Constituinte de 1988 deixado sobre a cabeça de possíveis devedores do erário, né? Inclusive quanto ao ressarcimento por ato ilícito à margem da ordem jurídica, né? Uma ação exercitável a qualquer momento. Sim. É que o meu raciocínio realmente é de que, em se tratando de ressarcimento, as respectivas ações são imprescritíveis. Eu não chego a esse ponto, as nossas premissas são diversas. São diferentes. Por isso, presidente, não quanto ao conhecimento da obrigatoriedade, considerado até a ordem natural das coisas, tem uma força incrível, né? A cláusula genérica, que ela, né, pela qual ela declarou conhecer, né, os parâmetros, né, da concessão da Bolsa, né, e, evidentemente, ela tinha conhecimento que deveria reembolsar, né, o CNPq. Mas, tendo em conta a passagem do tempo, eu peço vênia para conceder a ordem. Ministro Marco Aurélio, concede a ordem. Ministro Sazlon. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o eminente ministro relator. Também entendo que não ocorreu na espécie a prescrição, nem se registrou ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da moralidade administrativa, reconhecendo ainda o dever da hora impetrante de regresso ao Brasil. Ela assumiu um compromisso que tem efeitos no plano jurídico, um compromisso que, por ela subscrito, acha-se contemplado no item 5.7 da Resolução Normativa número 5 de 87 do CNPq, e que diz precisamente isto: condições, prioridades e obrigações do bolsista após o encerramento da Bolsa, e já se passam 21 anos, desde 87 até hoje. Após o encerramento da Bolsa, o bolsista é obrigado a retornar ao país sob pena de ressarcimento integral dos gastos decorrentes da concessão. Sob esse aspecto, o eminente relator lembrou precedente desta Corte da lavra do eminente ministro Eros Grau, consubstanciado no julgamento do mandato de segurança 24.519, de que Sua Excelência foi relator. Naquele caso, o eminente ministro Eros Grau fez consignar, de maneira muito clara, que, aspas, o beneficiário de bolsa de estudos no exterior, às expensas do poder público, não pode alegar o desconhecimento de obrigação prevista em ato normativo do órgão provedor. E foi além, o eminente ministro Eros Grau, no caso de que foi relator, salientou que o CNPq, disse Sua Excelência, tem por missão institucional fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional mediante a promoção de diversos incentivos à atividade acadêmica. O custeio de bolsas de estudo no exterior é justificável, observou o eminente ministro Eros Grau, no precedente expressamente referido pelo eminente ministro Lewandowski. O custeio de bolsas de estudo no exterior é justificável na medida em que ao país sejam acrescidos os frutos resultantes do aprimoramento técnico-científico dos nacionais beneficiados. Daí porque não se admite que o beneficiário de recursos públicos para o custeio de seus estudos no exterior lá fixe residência, buscando colocação no mercado de trabalho, sem compensar a sociedade brasileira que financiou a sua formação. De outro lado, senhor presidente, também acompanho integralmente o voto do eminente ministro Lewandowski, no ponto em que Sua Excelência salienta a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, da pretensão à reparação por parte do poder público, não importando se o agente se qualifique como servidor público ou não. O artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, contém
duas regras. De um lado, dispõe sobre a prescritibilidade dos ilícitos administrativos. É a primeira parte do parágrafo 5º. Mas na parte final, na cláusula final, na ressalva final, dispõe sobre a imprescritibilidade das ações, diria eu, das pretensão, não se cuida de imprescritibilidade de ação, mas de imprescritibilidade da própria pretensão reparatória, quando se cuidar do ressarcimento, não importando a qualificação funcional ou não do agente causador do dano ao erário. Por essas razões, senhor presidente, e pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, eu acompanho o douto voto proferido pelo eminente ministro relator e, em consequência, denego o mandato de segurança. Ministro Celso de Mello, delega a segurança. A matéria envolve embora não envolva não envolve matéria constitucional, que é o artigo 37, eu concordo integralmente com todas as ponderações e argumentos do eminente relator, mas eu gostaria de fazer uma ressalva em relação à interpretação do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Essa norma estabelece claramente uma exceção, eu diria, marcante em relação a um princípio jurídico universal, que é o princípio do prazo de exercício de todas as pretensões, porque é um requisito de segurança jurídica. E há uma larga discussão em doutrina, inclusive, sobre as ações declaratórias, se seriam ou não imprescritíveis. Mas a regra geral, como um princípio universal em benefício da paz e da segurança jurídica, é que as pretensões sejam sujeitas à prescrição e alguns direitos sujeitos à decadência. Então, em se tratando de uma interpretação, de uma exceção a uma regra de tão amplo alcance, ela teria que ser interpretada já desse ponto de vista estritamente. Em segundo lugar, o que me parece claro dessa regra, com devido respeito, é que se trata de uma exceção à previsão de prescrição para ilícitos, ou seja, há uma exceção, uma segunda exceção, mas uma exceção de segundo grau, no caso, que é de abrir uma ressalva à prescritibilidade em relação aos ilícitos praticados por qualquer agente, seja servidor ou não, que cause prejuízo ao erário. Isso significa o que, no meu entender? Significa que não se trata, em primeiro lugar, de qualquer ilícito. Não se trata aqui de ilícito civil. Aliás, o próprio Tribunal de Contas da União, ao prestar informações, invoca uma doutrina que provavelmente deve ter sido citada nos seus acordos, e que diz o seguinte: a Constituição Federal colocou fora do campo de normatização da lei o prazo prescricional da ação de ressarcimento referente a prejuízos causados ao erário, só podendo a lei estabelecer o prazo prescricional para os ilícitos, como tal, podendo entender-se os crimes. Em outras palavras, as ações relativas a crimes são prescritíveis, não, porém, as respectivas ações de ressarcimento. Respectivas do quê? Dos crimes. Isto é, os prejuízos oriundos da prática de crime prejudicial ao erário. Isto é claro no adjetivo respectivo. Não se trata, portanto, de qualquer ação de ressarcimento. Trata-se apenas das ações de ressarcimento que digam respeito aos ilícitos de caráter criminal. E aí se entende, então, o caráter excepcional da regra da imprescritibilidade. Por quê? Porque se trata do ilícito mais grave na ordem jurídica. E a Constituição, por razões soberanas, entendeu que, neste caso, se tratando de delitos, no sentido criminal da palavra, as ações de ressarcimento não prescrevem, conquanto prescreva as ações correspondentes ao ilícito penal.
Ora, no caso, a mim me parece, não há crime nenhum, não há crime algum, de modo que não se aplicaria este princípio. Mas eu considero, porém, que o caso é um caso de tomada de contas, de apuração do crédito da União, e há sérias dúvidas a respeito da data do nascimento da pretensão. Eu acho que essa matéria ficaria mais bem elucidada no campo próprio, que é o campo da ação de execução fiscal. De modo que, com esta ressalva, eu acompanho, com a devida vênia do eminente ministro Marco Aurélio, acompanho o eminente relator, negando a segurança, porque não me parece configurado o caso típico de prescrição, e pelo fato de a segurança ser apenas denegada, tal matéria poderá, ainda que eu não fizesse essa ressalva, ser rediscutida na ação própria de cobrança dessa verba. Com esta ressalva, e pedindo vênia mais uma vez, eu acompanho o eminente relator e também denego a segurança e proclamo o resultado. Contra o voto do ministro Marco Aurélio, o tribunal denegou a segurança. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência tem uma questão em relação à arguição de descumprimento fundamental 130? Senhor presidente, é uma questão de ordem naquela ADPF 137 do Distrito Federal sobre lei de imprensa. Eu tinha 6 meses para trazer o voto de mérito, não consegui. Aí estou propondo prorrogação por igual período. O tribunal está de acordo? Presidente, Pois não. por coerência, presidente, lembra-se o relator que eu votei no sentido de não suspender a eficácia das leis de imprensa, que reputo já purificada por inúmeras decisões quanto ao ranço de ser uma lei da época de exceção, pelas inúmeras decisões dos tribunais. Tendo votado pela não suspensão dos preceitos, não devo agora, no mesmo processo, a implementar algo que implicaria a visão positiva quanto a essa suspensividade. Por isso, eu peço vênia para consignar o meu voto vencido. Então, proclamo o resultado. Prorrogar o prazo por igual período contra o voto do ministro Marco Aurélio. Ministro Joaquim Barbosa. Reclamação 4.963 de Minas Gerais. Reclamante Marcos Valério Fernandes de Souza, reclamar no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Haverá sustentação oral. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, cuida-se de reclamação ajuizada por Marcos Valério Fernandes de Souza contra ato da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio da comarca de Belo Horizonte. Os fundamentos da reclamação estão sintetizados no seguinte trecho que eu deixo de ler, porque tudo será esclarecido na sustentação oral, provavelmente. Requisitadas as informações de estilo e ainda no prazo legal para que essas fossem prestadas, considerando que o reclamante foi chamado a comparecer perante a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público da comarca de Belo Horizonte para prestar esclarecimentos, eu analisei o pedido de liminar e o indeferi. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, afirmando que o Ministério Público do Estado de Minas é o órgão competente para apurar os possíveis danos causados ao patrimônio público estadual, mesmo porque, aspas, não há qualquer enfoque criminal sobre o objeto da investigação desenvolvida no inquérito civil público em exame, única hipótese que respaldaria a pretensão deduzida pelo reclamante. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais prestou as informações de praxe, afirmando que não há, naquele órgão, qualquer investigação de natureza criminal envolvendo o senador da República. É o relatório, senhor presidente. Falará pelo reclamante o doutor Marcelo Leonardo, está com a palavra. Eminente ministro vice-presidente César Peluso, eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, ministra Ellen Grace, senhores ministros, ilustrado procurador-geral da República. Marcos Valério Fernandes de Souza
responde neste Supremo Tribunal Federal a 3 procedimentos. A ação penal 470, em que 40 pessoas foram denunciadas, apenas 5 hoje têm foro por prerrogativa de função, 5 deputados federais. Na ação penal 420, um desdobramento do inquérito que deu origem à ação penal 470, é aquele caso em que o procurador da República ofereceu denúncia depois das 18 horas, a juíza a recebeu depois das 20 horas do dia imediatamente anterior à diplomação do deputado José Genuíno. Nesta ação penal 420, há um único denunciado que tem foro por prerrogativa de função, o deputado federal José Genuíno. 10 outras pessoas não têm foro por prerrogativa de função. A reclamação 4963, ora submetida a julgamento, se refere ao 3º procedimento em que ele é denunciado, é o inquérito 2280, em que foram denunciadas 15 pessoas, apenas uma tem foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal, o senador Eduardo Azeredo. Os outros 14 não têm foro por prerrogativa de função, mas a denúncia foi oferecida contra todos. A reclamação formulada diz respeito a este inquérito 2280, porque a denúncia oferecida contra 15 pessoas pelo ilustre Procurador-Geral da República se refere exatamente à alegação de que, no financiamento da campanha eleitoral do então governador Eduardo Azeredo à reeleição em 1998, tinham sido utilizados recursos públicos distribuídos através da empresa do senhor Marcos Valério Fernandes de Souza. Este é o objeto da denúncia do ilustre procurador, que inclusive capitulou o caso no crime de peculato, dizendo que recursos públicos de empresas estatais mineiras que tinham financiado, patrocinado o Enduro da Independência, que foi organizado pela empresa SMPIB de Marcos Valério, teriam sido desviados para o financiamento da campanha. Este é o objeto do inquérito 2280. Denúncia já oferecida, defesas apresentadas e está na fase de exame pelo eminente ministro relator para submeter a este plenário. A reclamação é porque 2 ilustres promotores de justiça de Belo Horizonte, doutores João Medeiros Silva Neto e Leonardo Duque Barbarello, instauraram na Promotoria de Justiça de Belo Horizonte o procedimento investigatório número 131, intimaram o senhor Marcos Valério para prestar depoimento neste procedimento e está dito, abre aspas, para prestar esclarecimento sobre suposto esquema de financiamento de campanha eleitoral majoritária de 1998 com recursos públicos do Estado de Minas Gerais. O escopo da investigação dos promotores lá é absolutamente o mesmo do inquérito 2280 que está nesta Corte. Então, a colocação que se faz nessa oportunidade é a seguinte: ou esta reclamação há de ser julgada procedente para que se preserve a competência do Supremo para o inquérito 2280 em relação a todas as pessoas denunciadas, ou se procede ao desmembramento do inquérito 2280, que é objeto do pedido já formulado pela defesa, para que permaneça aqui apenas o inquérito em relação à pessoa do senador Eduardo Azeredo, que os ilustres promotores, nas informações prestadas, disseram: nós não estamos investigando o senador Eduardo Azeredo, mas estamos investigando os outros denunciados. E, por enquanto, não se fez o desmembramento. O desmembramento, a essa altura, me parece matéria que pode ser objeto, até à luz do artigo 103A da Constituição, de uma súmula vinculante desse Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, na Operação Sanguessuga, entendeu de desmembrar o caso para ficar na 2ª Vara Federal do Mato Grosso todos os denunciados que não são deputados federais. Aqui apenas aqueles que têm o foro por prerrogativa de função. O ministro Marco Aurélio,
na ação penal 351 de Santa Catarina, entendeu, deveria permanecer aqui o processo contra o deputado federal Paulo Afonso Evangelista Vieira e os demais para a primeira instância. Ministro Eros Grau, no inquérito 2235, Operação Castelhana, por decisão monocrática, manteve aqui no Supremo um inquérito contra o deputado federal Juvenil Alves, de Minas Gerais, e mandou para a primeira instância o processo contra todos os outros. O eminente presidente desta sessão, ministro César Peluso, no inquérito 24, Operação Furacão, entendeu de manter aqui o processo contra o inquérito contra o ministro Paulo Medina e mandou para a Vara Federal do Rio de Janeiro contra os demais. Posso citar ainda decisões do ministro Nery da Silveira no inquérito 1482, do ministro Sepúlveda Pertence no inquérito 2232, do ministro Carlos Veloso na ação penal 3.336 de Tocantins. Este ano, ministra Carmen Lúcia, no inquérito 2628, propôs, e este plenário aprovou, em 30 de abril de 2008, que aqui permanecesse o inquérito contra o senador Wellington Salgado e contra os demais o processo fosse para a sessão do Rio de Janeiro. O ministro Joaquim Barbosa, em 1º de julho de 2008, no processo contra o deputado federal Antônio Palocci Filho, entendeu de propor a separação e este plenário a acolheu. Eu tinha pensado que o ministro Menezes de Direito não tinha precedente, mas num caso em que eu sou advogado, teve o precedente, que é a ação penal 467 de Minas Gerais contra o deputado federal Jairo Ataíde Vieira, ex-prefeito da Montes Claros, da querida ministra Carmen Lúcia, e procedeu por decisão monocrática à separação do processo para que permanecesse aqui só contra o deputado e os outros fossem para a comarca de Montes Claros. Então, essa situação revela, até nos habeas corpus impetrados contra o ministro César Peluso, no inquérito 2424, que o tribunal está absolutamente fixado na orientação do desmembramento. Então, a colocação que se faz é a seguinte: ou se entende procedente a reclamação, porque deve-se permanecer único o inquérito 2280 contra os 15 denunciados, ou se defere o desmembramento deste processo para permanecer aqui apenas contra Eduardo Azeredo, e a reclamação seria improcedente, porque o Ministério Público poderia, em tese, estar investigando os demais denunciados que não têm foro por prerrogativa de função. É a mesma situação na ação penal 420 e na ação penal 470, que, por motivo superveniente, formulamos ao eminente ministro Joaquim Barbosa um pedido de desmembramento, tendo em vista o grande número de testemunhas arroladas à luz da regra do artigo 80 do Código de Processo Penal. Então, tudo isto está a justificar, no exame desta reclamação, que se suste o julgamento da reclamação até a decisão quanto ao desmembramento. Se o desmembramento for deferido, a reclamação será improcedente. Se o desmembramento não for deferido, ela há de ser julgada procedente, porque o objeto do inquérito, procedimento investigativo dos senhores promotores de justiça de Belo Horizonte, é absolutamente o mesmo assunto, à luz da portaria de instauração do inquérito 2280 deste Supremo Tribunal Federal. Estas as considerações que teríamos a fazer em torno da reclamação, dado o reflexo que a questão do desmembramento provoca nesta matéria, porque se respeitar a jurisprudência deste tribunal, desmembrando-se o inquérito 2280, não teria sentido a reclamação. Mas, se todos estão aqui tiveram que apresentar defesa e, eventualmente, têm que enfrentar a questão do recebimento ou não da denúncia no plenário, a reclamação há de ser julgada procedente, porque a matéria é absolutamente a mesma. Muito obrigado. Palavra ao ministro Procurador-Geral. Senhores ministros, a tese do reclamante, brilhantemente exposta também na tribuna nesse momento, parte de um pressuposto fático equivocado. Não há, no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nenhuma investigação a respeito de ilícitos penais relacionados com os mesmos fatos objeto
do inquérito 2280. Toda a matéria penal está esgotada dentro daquele inquérito. E é isso que foi, e é o que consta exatamente na informação prestada pelo Ministério Público de Minas Gerais, com um acréscimo adicional. Nem mesmo se está a tratar de ato de improbidade administrativa ou possibilidade de ação por prática de atos de tal natureza, que pudesse sugerir uma participação nessa esfera do senador da República. Portanto, o pressuposto fático é absolutamente equivocado. Não está havendo nenhum procedimento de natureza penal. Nenhum. Aliás, se tivesse, sobre os mesmos fatos, haveria um bis in idem, que seria o caso de trancamento. O caso não é de reclamação, até porque está muito claro, o Ministério Público declara expressamente que está apurando eventual dano ao erário estadual. Aliás, que mesmo com a prescrição da responsabilidade por improbidade, eventualmente, pode gerar, como essa Corte acabou de decidir no precedente anterior. Então, no caso concreto, não há nada que justifique a competência dessa Corte para prosseguimento nesse inquérito civil público, é bom que se diga, e também nada que justifique que isso sirva de pretexto para tomar decisões de natureza penal que devem ser examinadas no momento processual próprio. Daí porque o Ministério Público reitera a sua manifestação de que não há que se aplicar a regra do artigo 102.1, letra B da Constituição, e ser indeferida, portanto, julgada improcedente a reclamação. A reclamação não merece provimento. O reclamante argumenta que o Ministério Público de Minas Gerais, pela Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte, instaurou procedimento tendente a investigar suposto esquema de financiamento de campanha eleitoral majoritária de 1998 com recursos públicos do Estado de Minas Gerais. Fatos estes que estariam sendo apurados no inquérito 2280 da minha relatoria. Afirma que no inquérito 2280 deste tribunal, investiga-se a participação nos fatos de senador da República e, por conseguinte, não teria o Ministério Público do Estado de Minas Gerais legitimidade para investigar atos praticados em tese pelo reclamante com a participação de um senador da República. Requer a vocação do procedimento instaurado pelo Ministério Público Mineiro por esta Corte. Cuida-se, pois, de saber se a investigação em curso no Ministério Público do Estado de Minas usurpa a competência deste tribunal, como tal, fixada no inquérito 2280. Conforme o artigo 156 do Regimento Interno deste tribunal, a reclamação é um instituto que visa a preservação da competência do tribunal ou a garantia da autoridade de suas decisões. Ora, a alegação não se sustenta, pois a portaria de instauração do procedimento investigatório número 131, de 2005, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, segundo revelam as informações prestadas, tem o seguinte conteúdo. Leio. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio da Capital, com base no artigo 129.3 da Constituição Federal e nas leis federais 8625 e 7345 de 85, e considerando as notícias amplamente veiculadas pela imprensa escrita e falada acerca de suposto esquema de financiamento de campanhas em Minas Gerais, nas eleições majoritárias de 1998, através de empréstimos bancários obtidos com garantias de contratos administrativos de prestação de serviços de publicidade por empresas de publicidade, dentre elas a empresa DNA Propaganda, ligada ao empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, réu, juntamente com algumas de suas empresas e outras pessoas, em ações civis públicas por atos lesivos ao erário público mineiro e de improbidade administrativa, e também, ora, investigado pela CPMI dos Correios, fatos estes que, se confirmarem, podem haver resultado em danos ao erário estadual. Instaura-se o presente inquérito civil público. Colho ainda das informações enviadas pelo Ministério Público de Minas o seguinte esclarecimento quanto ao objeto do que é lá investigado. Aspas. Como se pode extrair dos termos de tal portaria, ato delimitador do objeto da apuração, o que se pretende é tão somente perquirir
acerca da ocorrência de dano ao erário estadual, relacionado a atividades de empresas e pessoas detentoras de contratos com o governo estadual à época do pleito majoritário de 1998. Não há, como não poderia haver, qualquer investigação de natureza criminal da Procuradoria envolvendo o senador da República ou outras autoridades detentoras de foro especial por prerrogativa de função. Nem mesmo se está a tratar de ato de improbidade administrativa ou de possibilidade de ação por prática de atos de tal natureza, tendo em vista o decurso do lapso temporal suficiente para configurar a prescrição, conforme o artigo 23, inciso 1º da Lei de Improbidade Administrativa. A estratégia do reclamante mostra-se duplamente equivocada quando procura conferir tons de investigação criminal ao procedimento, como já se asseverou, destina-se unicamente à apuração de eventual lesão aos cofres estaduais, ensajadora da cabível ação de ressarcimento, e quando procura equiparar o ato de improbidade ao crime de responsabilidade, em frontal desacordo ao que preconiza a jurisprudência desse excelso pretório. Insista-se, contudo, que nem mesmo de conduta ímproba está se tratando, inexistindo consequências outras, além do possível manejo de ação tendente ao ressarcimento do erário estadual. Fecha aspas. Digo eu, resulta claro das informações anexadas aos autos, como bem salientou o Procurador-Geral da República, que a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte instaurou o inquérito civil público com o intuito de apurar eventual dano ao erário estadual, que pode resultar no ajuizamento de uma ação civil pública de ressarcimento. Com efeito, não se verifica o menor enfoque criminal na investigação levada a termo no inquérito civil público já mencionado. Assim, não identifico, na análise dos elementos dos autos, violação alguma à autoridade de decisão desta Corte, tampouco usurpação da sua competência. Ante o exposto, eu julgo improcedente a reclamação. É como voto. Vossa Excelência está julgando improcedente. Improcedente. O tribunal está de acordo? Presidente. Pois não? Dificuldades, presidente, em adotar a visão que percebi ante a votação simbólica implementada por Vossa Excelência como de meus pares. E por que tenho essa dificuldade? Não desconheço, presidente, que a responsabilidade nos campos penal, civil e administrativa são independentes, mas tramita no tribunal, não sei se é ação penal ou inquérito 2280, a envolver os mesmos fatos que estariam a motivar a instauração do inquérito, tendo em conta a ação civil pública pelo Ministério Público, a ser ajuizada pelo Ministério Público, em Minas Gerais. E aí surge a problemática. Se os fatos são idênticos, é possível marchar-se em órgãos diversos, com ações de natureza própria, visando a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, principalmente se, quanto a esta, se tem a atuação do órgão máximo do judiciário brasileiro? A resposta, para mim, é negativa. E é negativa tendo em conta uma cláusula do Código Penal sobre o fato de a decisão condenatória penal transitada em julgado gerar a certeza, considerado dano, gerar a certeza sobre o fato, a ponto de ter-se como incontroversa a obrigação de indenizar.
Refiro-me ao artigo 91, inciso, se não me falha a memória, eu vi há pouco, mas não busco gravar artigos, parágrafos, incisos, alíneas do Código Penal. O que surge no horizonte? A possibilidade de o Supremo, por exemplo, assentar com repercussão no campo civil a inexistência do próprio fato, assentar no campo penal, a inexistência, com repercussão também no campo civil, a inexistência do próprio fato. E essa inexistência, ela repercute no referido campo civil. Não vejo como, a um só tempo, considerados os mesmos fatos, ter-se órgãos diversos, no Supremo e, na primeira instância, né, o curso de procedimentos voltados a ressarcimento, que poderá se tornar incontroverso, como preceituado pelo Código Penal, no julgamento do próprio processo-crime. Eu peço vênia ao relator para, no caso, julgar procedente o pedido formulado na reclamação, que não encaro como recurso, mas instrumental peculiar, sui generis, e avocar o inquérito que se encontra, né, em curso, visando o que seria a ação civil pública nas Minas Gerais, na primeira instância, em Minas Gerais. Eu peço ver ao eminente ministro Marco Aurélio, acompanho o eminente relator, porque me parece, com o devido respeito, que não temos competência para processar a ação civil pública, razão porque não vejo caso de usurpação. O resultado do julgamento é, contra o voto do ministro Marco Aurélio, julgar o improcedente a reclamação. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem uma questão de ordem na extradição... Eu fico vencido na anterior, né? Uma questão de ordem na extradição 906. Vocês têm uma questão de ordem? Sim, eu fico vencido apenas para consignar. Não, já está consignado. Já está consignado. É que eu não ouvi Vossa Excelência proclamar. Relatório da questão de ordem. Eis as informações prestadas pela assessoria. A República da Coreia ressalta que o não conhecimento dos embargos de declaração não teria o efeito de impedir o trânsito em julgado da decisão. Requer, por isso, a imediata execução do pronunciamento e, consequentemente, a expedição de alvará de entrega do extraditando. Esclarece estar ciente da concessão do pedido extradicional, motivo pelo qual dispensa a comunicação prevista no artigo 86 da Lei 6.815 de 80. Afirma o compromisso de observar a aplicação da pena máxima de 8 anos de prisão, dos quais serão subtraídos 366 dias em que o extraditando esteve preso preventivamente na Coreia. Os embargos declaratórios foram apreciados em 28 de agosto de 2008, encontrando-se o processo na Secretaria do Tribunal para efetivar as comunicações. É o relatório. Prossegue. Presidente, no caso ocorreu o deferimento do pedido de extradição. Os embargos declaratórios que se seguiram foram desprovidos. Protocolados novos embargos de declaração, a Corte, na sessão de 28 de agosto último, deles não conheceu. É sabido que recurso inadmissível não tem o efeito de impecer a preclusão maior. Por isso, entendo que o quadro é conducente a resolver-se a questão de ordem, no sentido de viabilizar-se a execução do acórdão proferido, independentemente de vir à balha a formalização do crivo que implicou o não conhecimento dos segundos embargos declaratórios. É como voto. O tribunal está de acordo?
desculpa, eu talvez estivesse desatento. Nós estamos entendendo que vamos admitir a execução imediata do acordo, é isso, ministro Marconi? Que eu não estava desatento. Isso. A menos que queiramos esperar os terceiros embargos declaratórios. Estou de acordo. Nota de acordo? Então, Caráter procrastinatório é evidente. Então, Essa solução nós já adotamos em outras oportunidades. sim, várias outras. Nós vamos esperar. Por inadmissível. Um bis e idem, uma duplicidade. Porque senão vamos aguardar embargos atrás de embargos, atrás de embargos, atrás de embargos. Sim, inclusive, até porque se já foram tidos por inadmissíveis, é que transitou em julgado a decisão. Então, a sua questão de ordem é solucionada por votação unânime no sentido de execução imediata do acordo executivo. Está encerrada a sessão. Ministro, Perdão. Se for possível, é um caso Claro, de não. pedido de libertação, Sim. prisão, mas um agravo regimental na extradição, acho que é 1121. 11.121 dos Estados Unidos. Agravante Leonardo Kolchowski. Estamos acompanhando, Vossa Excelência. É o Senhor preso. presidente, trata-se de prisão cautelar decretada pela eminente ministra Ellen Grace no período de férias forenses. O governo dos Estados Unidos, no prazo de 60 dias, que é o prazo assinalado no Tratado Bilateral de Extradição, formalizou perante o governo brasileiro o pedido extradicional. Sobreveio o pedido de reconsideração do ato que decretou a prisão cautelar. Foi por mim indeferido. Sustenta-se que a prisão preventiva não pode ser condição de procedibilidade da extradição. No caso, o pedido se acha em ordem, o ato que decretou a prisão cautelar do ora agravante é plenamente legítimo e irregular, e trata-se de delitos de emissão de documentos falsos e obtenção de dinheiro sob falsos pretextos, vale dizer, crime de estelionato e falsidade documental. Senhor presidente, nos termos do voto que eu elaborei, eu estou negando o provimento desse recurso de agravo, mantendo em consequência a prisão cautelar para que o processo de extradição tenha seu curso regular. O tribunal está de acordo? Então, o resultado do julgamento, negar o provimento ao recurso por votação unânime, está encerrada a sessão. Portanto, encerrada esta sessão plenária desse dia 4 de setembro de 2008, nós já vamos encerrar também aqui, até pelo adiantado da hora, o nosso direto do plenário de hoje. Lembrando que você acompanha os destaques das sessões plenárias desta semana no programa Síntese. Encontro marcado na próxima semana em mais um direto do plenário, que você acompanha aqui na TV Justiça.